E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Tô sozinho aqui hoje, tá, pessoal? Não temos o Marquinhos aqui do nosso lado, que a gente tá gravando em um horário diferente aqui, pra gente receber o Bernardo Mucida. Uma salva de palmas para ele aqui da nossa equipe. Ih, colocou ali no efeito também, né? Cara, seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Obrigado. O Bernardo, ele é deputado estadual, candidato Isso. à reeleição, né? Isso Exatamente. mesmo? É isso aí, vamos trocar uma ideia bacana aqui com ele. Antes de a gente continuar, nossos patrocinadores aqui do Minuto Jovem. Cara, o que você achou do nosso cenário? Você gostou? Achou Muito bacana? legal, tá bem descontraído, bonito, parabéns. Ah, que bom. Então, isso é graças a Tinalto Tintas, que proporciona isso pra gente, tá bom? Quer qualquer coisa na área de tintas? Tinalto Tintas, não tem erro, tá? Sigam eles lá no Instagram. Vai tirar carteira? Você gosta de dirigir, ô Mucida? Gosto. Ah, isso aí, ó. Fazer uns drift de vez em quando é bom. Tinalto Tintas não. CFC Shekinah, pra você tirar sua carteira lá. Cara, são os melhores instrutores, vão te atender de uma forma sensacional. Tem motopista própria pra galera que vai tirar carteira de moto e tem um custo a menos, né? Quando se tem a motopista própria na autoescola. Pensou em CNH? Autoescola Shekinah. Tem um QR Code aqui na tela. Aponta sua câmera aí se você estiver assistindo no computador. Aponta a câmera do celular, você vai ser redirecionado para trocar uma ideia com eles e já agendar aí sua prova. O bacana é que nesse mês está ocorrendo uma promoção super especial lá, porque é o aniversário da Autoescola Shekinah. Então não percam as promoções e entrem em contato com eles lá. Tá com dificuldade no curso de legislação depois que entrou na autoescola? Bom, autoescolaonline.net vai resolver o seu problema, cara. O curso Aprovação Garantida em menos de 15 minutos por dia de estudo. Você garante a sua aprovação no curso de legislação e não vai passar perrengue. Tem gente que manda depoimentos pra gente lá que tirou 30, 29, depois de ter reprovado várias vezes a autoescola online, ela garante a aprovação. Se você fizer tudo certinho, você vai passar. Partiu pro nosso papo, então? Claro, tamo aí. Cara, bom, primeiro eu quero te conhecer, né? Quem é o Bernardo Mucida? O Mucida, vou te chamar de Mucida. Tá bom. Quem é o Mucida? Como que você entrou na política, cara? Como que foi essa sua história? Bom, eu sou o Mucida, né? Eu sou advogado, Ah, legal. sou cientista político. Hoje eu tenho 42 anos, estou com 42 anos, né? Sou casado e fui professor na Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito em Itabira, né? Me formei desde o início, desde cedo, sempre tive uma vocação, um tino, né, para política. Eu acho que isso se manifesta desde o início, dentro da sua escola, na sua classe. Você de repente é o líder da turma, sem saber, está organizando os encontros, organizando as festas, e ao longo da vida você vai né, vai encontrando seus caminhos. Então, eu primeiro fiz um curso técnico de administração, depois eu fiz a faculdade de Direito na UFMG, me formei na UFMG, segui estudando, fui fazer mestrado em ciência política e quando eu estava concluindo o mestrado, resolvi me candidatar. Minha primeira disputa, não fui eleito, mas fiquei um pouco mais conhecido. Depois eu comecei a dar aula na faculdade de Direito e aí em 2012 eu fui candidato a vereador no município de Itabira. Itabira, né, daqui de Manhuaçu para Belo Horizonte, logo depois de Monlevade tem a entrada. É um município hoje com 120 mil habitantes. E fui vereador em Itabira do ano de 2013 até o ano de 2016. Fui eleito naquela ocasião. Fiz um mandato cumprindo aquilo que eu havia me proposto. Quando eu era candidato, quando eu fui ser candidato, a primeira coisa é o seguinte: qual que era a tarefa de um vereador? E qual é a tarefa do vereador? Na ocasião, eu era professor de Direito Constitucional, falava muito sobre isso. E não queria ser um vereador para poder fazer mais do mesmo ou para ficar lá como um despachante de luxo, sabe? E, de repente, me propus a cumprir aquilo que é a atribuição verdadeira, de cobrar promessas do prefeito, de fiscalizar as contas, de acompanhar os serviços públicos, e de propor melhorias, propor sugestões. E esse mandato feito dessa forma foi um mandato bastante aprovado, né? A população entendeu aquilo que a gente estava propondo e no final do mandato eu não me candidatei à reeleição, me candidatei a prefeito da cidade. Tive uma eleição bastante concorrida, acabei não vencendo as eleições, mas tive naquela ocasião mais de 27 mil votos. Caraca, e não foi eleito. Não fui eleito, perdi por 2 pontos de diferença. O prefeito ganhou com 30 mil, eu com 27 alguma primeiro coisa. turno é prefeitura, né? Primeiro turno. E aí, logo depois, no ano de 2018, me candidatei a deputado estadual
E sempre fazendo uma campanha muito simples, sabe? As minhas campanhas, desde a primeira de vereador, elas são feitas basicamente, eu tenho, né, alugo, na época eu tinha, mas hoje eu alugo uma caminhonetinha, põe um som bom em cima dela e vou pra rua falar o que eu penso, apresentar as minhas ideias, conversar diretamente com as pessoas, entregar o santinho, né, o panfletinho, falar das ideias, das propostas. E fazendo isso ao longo do tempo, a gente foi ficando conhecido e, claro, né, usando, à medida em que o tempo foi passando, também foi evoluindo, né? Acho que a primeira campanha que eu disputei tinha Orkut e e-mail. Hoje a gente tem tinha o as Instagram, comunidades no Orkut, né? tinha as comunidades no Orkut e tal, quer dizer, a gente foi acompanhando também, né? Esses últimos 10 anos, 12 anos, as coisas mudaram, evoluíram. E óbvio que na medida em que, por exemplo, o Facebook durante um dado momento foi a rede social dominante e a gente usava muito. Hoje a gente usa o Facebook, usa o Instagram, usa o Twitter, né? Quer dizer, vai adaptando o YouTube, instrumentos como o podcast e outras coisas que mais contemporâneas. Mas sempre fazendo campanha dessa forma. E eu terminei a eleição como primeiro suplente. Eu tive na ocasião 34.797 votos, não fui eleito imediatamente, fiquei como suplente, e aí quando chegou no ano de 2020, eu tinha que tomar uma decisão, eu poderia ser candidato novamente a prefeito de Itabira, ou poderia aguardar com a perspectiva, a possibilidade, a expectativa de ser chamado, porque havia dentro dos deputados eleitos alguns que eram candidatos a prefeito, eu resolvi aguardar, e de fato, uma das candidatas foi eleita, e aí para assumir a prefeitura de Contagem, a deputada Marília Campos foi eleita prefeita na cidade de Contagem, ela renunciou ao mandato e aí eu assumi. Então eu tenho 1 ano, 7 meses e dia 8, então 8 dias, né, de mandato, de mandato como deputado estadual. Como deputado estadual. Como deputado estadual, legal, né? legal. Então tem aí um pouco mais de 1 ano e 7 meses. Entendi. E assim que eu assumi o mandato, é importante eu contar por que eu estou em Manhuaçu, né? De onde você chegou aqui? Manhuaçu é uma cidade que sempre esteve muito presente na minha vida. Eu nasci em Belo Horizonte e a minha família materna é daqui. Todo Mucida que você vê aqui na região é da minha família. Já teve um aqui e é parente dele. É verdade. E os que você vê por aí também, que você conhece, você que está vendo a gente, tem algum Mucida por aí, certamente é nosso parente, é uma família só e está muito presente nessa região. Eu vim para Manhuaçu, então, com 4 anos de idade, morei aqui durante alguns anos, 4 ou 5 anos, estudei lá no Antônio Velerso, comecei minha formação escolar lá, fui aluno do Antônio Velerso, depois mudei, fui para Mamirim, depois acabei chegando em Itabira, morei em Espera Feliz, próximo aqui também, depois fui para Itabira, e enfim, morei em alguns municípios de Minas, e a minha ligação com Manhuaçu, portanto, ela tem a ver com a minha origem familiar, e também com a minha história de vida. Afinal de contas, morei aqui, minha avó morava aqui, faleceu aqui, boa parte dos meus tios, uma cidade que eu sempre vim, né, em férias, Natal, Ano Novo, fim de semana, às vezes, para uma festa, para um encontro. Ficava muito ali no núcleo familiar. Não tenho ainda, mas não tive assim uma atuação política específica na cidade. E aí, quando eu assumi como deputado, o deputado ele tem uma função diferente. Ele é um representante no Estado, né? Quer dizer, o deputado ele tem uma tarefa de representar os mineiros. E, portanto, compreendendo isso, a gente buscou, né, óbvio, até antes de assumir, tive a oportunidade de conversar com a então prefeita eleita, não havia nem tomado posse, a prefeita Imaculada. Contei para ela sobre a minha ligação com a cidade, o meu entusiasmo, minha vontade de contribuir dentro das minhas forças. E, de fato, nesse período de 1 ano e 7 meses, a gente conseguiu, graças a Deus, ter uma boa parceria aqui, enviar recursos aqui para a cidade, né? Nesse período, muita gente não sabe, mas eu mandei mais de R$1.200.000 aqui em recursos para Manhuaçu, né? Recursos, por exemplo, para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Depois eu posso listar isso, te passar, assim, né? Para obras de infraestrutura. Então a gente
tem buscado, né, estreitar essa parceria, ajudar o município, seja pela minha atuação, né, pela minha atuação parlamentar como representante dos mineiros e também como alguém que tem essa ligação familiar, afetiva com o município. Bacana. Então, por isso a gente hoje está aqui, né, em um pouco dessa trajetória. Legal. Tá bom? Você falou que a gente recebeu também, a Imaculada já veio aqui no podcast também, e a gente já recebeu alguns vereadores, candidatos também. Todas essas pessoas que vieram aqui, inclusive você, né, já tem um histórico de empresário, de uma atuação, no caso você é advogado, né? Sou advogado. Eu acho isso muito interessante, né? Você já chegar na política com uma formação que não seja, eu sou político, não usar da política como a carreira, né? Eu acho que a política ela tem um filtro muito legítimo que chama voto. Então, às vezes a gente acha que a pessoa ela não está preparada, ela não está qualificada, mas quem julga é o povo. De repente, a gente tem um conceito prévio sobre alguém. Com certeza. E acha que por ela não ter uma formação prévia ou alguma coisa, ela não está apta a ser um bom representante. Mas vai saber, às vezes ela tem uma história, uma liderança natural, ela tem uma vocação, tem um dom, ela tem um trabalho na comunidade dela, né? E se o povo escolhe, eu acho que é o mais bonito da democracia isso. É o fato de, na urna, todos nós termos igualdade, né? Igualdade de fato. Naquele momento ali, o voto de todo mundo tem o mesmo peso, né? É um balizar assim, muito importante do nosso sistema democrático, que é one man, one vote, quer dizer, um homem, um voto, ou uma pessoa, um voto. Né? O mesmo valor, né? O mesmo valor. O voto seu vale a mesma coisa da Sara, que vale a mesma coisa do meu, que vale a mesma coisa do bispo, do papa, do empresário, do trabalhador, sabe? Todo mundo ali tem igualdade. E o filtro, sendo o voto, eu acho que é legítimo que as pessoas se coloquem à disposição para representar, para buscar exercer um mandato e etc. Quem escolhe é o povo. É verdade. Agora, você vai me perguntar, Bernardo, o povo vai sempre fazer a melhor escolha? Não, às vezes vai errar, às vezes vai tomar uma decisão e depois vai entender que aquela pessoa ela não entregou aquilo que ela esperava, não era aquilo que a gente esperava. E aí você tem um outro processo depois de 4 anos que às vezes a pessoa vai tirando, vai acabando. Ó, você não deu conta de cumprir aquilo que a gente esperava. Você é um cara muito bom para ser diretor de uma associação, mas na política não serviu, né? Então ela é diferente, não é um concurso público de provas e títulos, né? Quer dizer, você não está ali buscando ser promotor de justiça, você faz um concurso público de provas e títulos. Agora, por outro lado, se a gente inverter a pergunta e dizer assim, Mucida, você é um cara, eu posso falar, né? Eu tive uma oportunidade que Deus me deu em primeiro lugar, que a gente tem que agradecer, a minha família, né, que me proporcionou a oportunidade de estudar numa belíssima universidade, estudei no FMG, formei em Direito, depois eu fiz mestrado em Ciência Política, tive a oportunidade de lecionar, de ser professor, de compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi, depois eu tive a oportunidade de ser vereador. Se me perguntar, isso te ajuda a exercer o mandato de deputado? Eu falo, certamente. Com certeza. Certamente, me ajuda muito, porque de repente as pessoas procuram um deputado para resolver uma coisa que não é tarefa do deputado. Olha, isso aí, cara, você precisa ir no PROCON, porque você está com relação de consumo, sabe? E aí a gente tendo esse conhecimento, a gente consegue orientar. Porque uma das funções que, embora ela não seja constitucionalmente ali desenhada, mas é uma das funções que a gente mais cumpre, qualquer liderança política, é de ser uma referência, até pessoal para as pessoas. Eu já tive gente que chegaram na minha sala e falou, eu estou precisando de conversar com você. Eu falo, perfeitamente, senta, me conta. E às vezes a pessoa está contando um problema de família dela, pessoal, quase como um pastor, como um padre, como um psicólogo, sabe? E a gente ouve e orienta. Então, assim, muitas vezes uma orientação jurídica, muito comum, problemas jurídicos que a pessoa tem, procura uma autoridade para ajudar a resolver. E o fato de ter uma formação prévia certamente me ajuda muito a cumprir a tarefa, primeiro por me dar um norte, por saber
qual que é o meu papel dentro da engenharia constitucional que nós temos. Legal. Né? Porque se existe uma Assembleia Legislativa é porque foi desenhado um modelo de funcionamento dessa democracia nossa, no qual a Assembleia tem um papel, o Congresso tem outro papel, a Câmara de Vereadores tem outro, o Tribunal de Justiça tem outro, as prefeituras, o governo do estado, cada secretaria, cada órgão de controle. Quer dizer, nós temos vários órgãos, várias instituições que foram criadas, né, através de um estudo prévio. Quer dizer, a gente tem um conhecimento de sociedade para poder entender que precisa de cumprir determinadas tarefas. Então, isso me ajuda muito. Mas eu não acho que seja um requisito. Fundamental, não. Entendi. Se a pessoa tem voto, significa então, algo, né? Significa algo. Entendi. Eu acho que quem legitima o político é o voto. Acho bacana você falar da oportunidade que todos podem ter de fazer a mudança na sociedade, independente da sua formação. Né? E é óbvio também que eu gosto de quando os meus representantes, né, têm alguma base. É uma característica minha. Sim, para vocês tem valor. Mim, isso tem muito valor. Para a gente tem outras pessoas que não valorizam isso. Então, mas o povo vê também, né? Quem tá ali para fazer realmente alguma coisa, ele vê, né? O povo não é bobo, né? Não. Isso é bacana eu demais. Acho que o povo tá ficando mais atento e eu gosto de ter uma analogia que eu digo assim, olha, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, todo mundo sabia de cor a escalação da seleção e ninguém sabia o nome de nenhum ministro do Supremo. Verdade. Hoje é mais fácil você encontrar os brasileiros que sabem quem são os ministros do Supremo do que quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Verdade. Isso diz algo sobre a sociedade, sabe? Então eu acho que isso é importante porque na medida em que a política se torna um assunto relevante, que a gente passa a debater, né, a gente está nos discutindo enquanto sociedade, enquanto objetivo, o que a gente quer para esse país, o que a gente quer para o futuro, não só do país, até do planeta, né, como que nós vamos conduzir esse mundo, quem está aqui agora, quais são os desafios que nós temos alguns desafios maiores do que a nossa própria atuação, né, a gente pensa o mundo e age no nosso quintal, né? Então, quer dizer, eu acho que é por aí mesmo, mas a gente está vivendo momentos, tem uma guerra acontecendo nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando, tem gente explodindo bomba por aí, né? Nós temos problemas climáticos, uma emergência climática acontecendo, um problema que não se tem uma solução fácil, não se tem uma solução de curto prazo e o planeta também, ao mesmo tempo, não pode ficar esperando, ele tá vivo, o planeta está vivo, né? Quer dizer, então são desafios que precisam ser feitos e muita gente às vezes fala comigo assim, Bernardo, eu não gosto de política. Eu falo, tem duas coisas. Primeiro é o seguinte, fora da política é a guerra. Essa é uma expressão que eu uso muito e ela é verdadeira. O que é a política? A política é o instrumento, é o espaço para a solução dos conflitos de interesse que existem numa sociedade. Nós temos uma sociedade, cada um tem uma visão de mundo, tem valores predominantes e através da política a gente discute, a gente faz leis. Para fazer lei é um parlamento é composto de representantes do povo, etc. Então, quer dizer, ali se resolve minimamente, atenua, né, equilibra, né, essa semana eu participei de um evento na cidade de Contagem e uma das pessoas que discursou me lembrou de um livro, um dos primeiros livros que eu li na Faculdade de Direito, chama A Luta pelo Direito, de um autor chamado Rodolfo von Ehring, e ele fala que o fim do direito é a pacificação social. Quer dizer, por que se faz as leis? Para pacificar a sociedade. E por que se faz as leis através do parlamento? Porque ali nós temos uma expressão legítima, né, da sociedade que é representada. Então, se você tem a política como esse instrumento de pacificação social, fora dela você vai entrar nos conflitos. Fora da política, a guerra. Então, a gente precisa da política. E aí, a partir do momento que a gente percebe a necessidade de incorporar esse debate, de participar disso, aí entra na segunda coisa. Eu não gosto. Tudo bem, é legítimo. Eu, por exemplo, não me interesso por hóquei no gelo. Tudo bem, mas alguém se interessa. E quem se interessa vai lá e toma conta disso. Verdade. Não é isso? E a política é a mesma coisa. Você não gosta da política. Só que, ao contrário do hóquei no gelo, quem tomar decisões na política vão influenciar a sua vida. É verdade. Então, é importante a gente entender isso. Se eu não participo, eu estou abdicando do meu direito
de mostrar minha visão de mundo, de lutar pelas coisas que eu me importo, e vou aceitar as decisões que são tomadas por outros em meu nome. Essa é a consequência. Bacana. E, bom, você foi eleito não à toa, né? Com certeza. O que foi? Ah, tá, pandemia. Depois a gente vai entrar. Você foi eleito por consequência de um bom trabalho, né? Como vereador e tudo mais. Mas o que você gosta de representar? O que te brilha os olhos na política? Assim, bom, eu represento isso. Olha, eu acho que na função de deputado estadual, nós temos, como eu disse aqui, nós temos problemas globais, que a gente precisa de pensar neles, e a gente não pode esquecer que eles existem, que eles estão presentes, mas nós temos uma esfera de atuação limitada, não é isso? Então, não adianta eu ser vereador de Manhuaçu e tentar resolver a guerra na Ucrânia. É verdade. Eu preciso de compreender qual que é o meu papel e até onde eu consigo ir, até onde a minha caneta ela tem relevância. Então, na condição de deputado estadual de Minas Gerais, que é a função que eu estou cumprindo agora e que eu me proponho a cumprir, eu entendo que nós temos um grande desafio em Minas, que, no meu entendimento, ele é muito, muito importante, ele é necessário. Minas Gerais é um estado que precisa se modernizar, diversificar a sua economia, criar condições da gente ter uma economia mais sustentável. Eu faço uma crítica a Minas. Nós somos um estado ainda que tem uma pauta de exportação muito parecida com a pauta de exportação do século XIX. É mesmo? Vamos prestar atenção aqui. A gente vende café, como a gente vendia 100 anos atrás, quase in natura. A gente não processa o nosso café para vender. É mesmo? A gente vende carne e compra picanha embalada em São Paulo. A gente vende minério de ferro e não vende tecnologia agregada ao minério. Nós perdemos um pouco desse processo, estamos revertendo um pouquinho. Esses últimos 4 anos o Estado de Minas teve uma política de atração de investimento bem agressiva no bom sentido, tá? Foi eficiente, mas eu entendo que a gente precisa de preparar esse Estado de Minas Gerais, para o Estado se modernizar. Eu acho que a gente precisa ter investimento profundo em educação, em indústria 4.0, 5.0, inovação e tecnologia. Acho que nós temos que ter essa visão de preparar Minas Gerais, né, para ser um estado de vanguarda no Brasil, um estado que atrai as empresas, que gere novas tecnologias, que invista em educação, que modernize os seus produtos, que agregue mais valor aos seus produtos. Veja só, não estou criticando o plantio do café, nem a produção de café, eu acho importante, Entendi. mas eu acho que nós precisamos de agregar valor nisso. Poxa, a gente... É uma coisa que acho que até nosso jeito, né? Nós mineiros, nós somos meio assim, meio contido para algumas coisas e tudo, mas nós temos, sem modéstia alguma, nós temos o melhor café do mundo, nós temos o melhor queijo do mundo e nós temos a melhor cachaça do mundo. E a gente não vende isso, não embala, não sabe? Eu vi um cara falando que eu concordo 100% com ele. Eu não sei quem que autorizou fazer pão de queijo nos outros estados, porque é horrível. Quem que fez essa... Qual foi o deputado que permitiu? É quase uma... né? Mas é isso mesmo, quer dizer, nós temos que valorizar os nossos produtos e temos também, além de valorizar, nós temos que agregar valor a tudo isso. No caso do café, por exemplo, é um dilema, mas ele ainda é um produto que você planta, colhe, planta de novo e colhe. Eu venho de uma região, eu moro hoje numa região mineradora. É uma tragédia. Uma tragédia. Você tem toda uma cadeia de produção construída, montada, dependente de um produto que não se renova. Você tira, exporta e uma hora acaba. Interessante. Né? Eu vou te dar uma informação que às vezes... Outro dia eu estava lendo um livro que fala sobre a história de Minas Gerais. E Minas Gerais, naquele momento, foi feito um censo no início do século XIX, né? Que foi 1800 e alguma coisa. E a cidade de Ouro Preto, a comarca de Vila Rica, na verdade, não era a cidade de Ouro Preto, a comarca de Vila Rica, naquele
naquele período, próximo à independência do Brasil, salvo engano esse dado é de 1825, tinha uma população de 78 mil pessoas. E no mesmo período foi feito um censo em Nova York. E Nova York tinha uma população de 25 mil pessoas. Ou seja, num dado momento histórico, Vila Rica foi 3 vezes maior do que Nova York. E hoje, Ouro Preto deve ter mais ou menos 78 mil pessoas do mesmo jeito. Sendo que era uma cidade que tinha ouro, riqueza bastante cobiçada pelo mundo inteiro, e houve um apogeu econômico durante o período da mineração, depois um declínio, e se você for lá hoje, ficou o Barroco em Ouro Preto, uma história maravilhosa, uma cidade linda, amo Ouro Preto, tenho amigos lá, tenho contribuído com o município dentro das minhas forças, mas eu estou usando aqui como exemplo de como é necessário agregar valor, sobretudo nesses produtos primários. Interessante. Investir em tecnologia. Se a gente tem hoje um produto como o minério, sabe, que ele não é renovável, como que nós vamos fazer? Opa! Tranquilo. Como que nós... Eu escorei aqui o parafusinho. Como que nós vamos fazer para que isso se transforme em riqueza permanente? No meu entendimento, não há outro caminho senão investimento em educação, ciência e tecnologia. Então, eu falo muito sobre isso na Assembleia. Na Assembleia, eu sou vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, sou membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e são temas que chamam a minha atenção. Obviamente, não defendo um desenvolvimento econômico a qualquer preço, a qualquer custo. Legal, entendi. Um desenvolvimento sustentável. Bacana. Então, alguns momentos eu me posiciono contra determinados empreendimentos. Por exemplo, agora tem um debate sobre mineração na Serra do Curral, que é a serra que está lá em Belo Horizonte. Eu acho que não deve minerar. Ah, mas você é contra a mineração? Não sou contra a mineração. Qual que é o caso lá? O caso lá é que é uma serra muito próxima à região metropolitana de Belo Horizonte, é dentro praticamente da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu conheço a mineração feita do lado de uma cidade, que é o caso de Itabira, que a mina e a cidade elas praticamente se confundem, elas são vizinhas, literalmente. Você imagina alguém que tem uma casa e tem um quintal, ele planta couve, alface no quintal dele, tem um muro e atrás do muro dele tem uma barragem. Doideira. É isso. Isso não é força de linguagem, não. É exatamente isso. Então, quer dizer, e nós temos ali conflitos de vizinhança, tem o barulho, tem a poeira, tem o problema da água. Então você tem uma série de consequências de ficar revirando a terra o tempo todo para tirar minério dela. Claro, você vai ter que tirar a vegetação, você vai influenciar na questão, naquele subclima ali, na questão hídrica. E eu acho que a mineração, por exemplo, na Serra do Curral, ela pode comprometer o abastecimento de água de Belo Horizonte. Entendi. E da região metropolitana. Então não faz sentido. Entendi. Então, Bacana. quer dizer, sou a favor do desenvolvimento, sou a favor da atração de empreendimentos, de empresas, de desburocratizar o Estado. Acho que o Estado ainda é muito burocrático, acho que nós temos que ter menos burocracia, temos que ter facilidade para atrair investimento, temos que ter liberdade econômica, temos que ter imposto menor. Acho que o imposto menor ele faz com que você, cidadão, seja o zelador do seu próprio recurso e não o Estado. Legal. Então, nós temos algumas situações que merecem reparo, mas não é atrair qualquer tipo de investimento a qualquer preço, a qualquer custo. Bacana. Você falou sobre zelar sobre o próprio recurso, e bacana também é fortalecer a educação financeira, né? O que tem acontecido nos últimos tempos, né? A galera tá se interessando mais por investir, por guardar, por entender. E Acho que o pessoal da geração que está chegando está entendendo que ninguém vai aposentar. Se esperar o INSS, nós estamos perdidos. E você citou essa melhora na economia de Minas nos últimos 4 anos com o governo do Zema, né? E eu acho que nos próximos... Minas Gerais é um destaque, no meu ponto de vista, né? Um destaque positivo. Eu, particularmente, sou assim, bastante entusiasta do que foi feito, né? Acho que o governador Romeu Zema foi um governador muito sério. Ele pegou o Estado numa situação difícil, teve tranquilidade para poder conduzir, mesmo em momentos de grande pressão política. Retomou a
capacidade de pagamento do Estado. O Estado estava com sua capacidade de pagamento totalmente comprometida, estava tendo atraso no pagamento de salário dos professores, atraso no repasse de recursos para os municípios. O governador retomou isso e, ao mesmo tempo, buscou dar condições para que em Minas Gerais atraísse novos empreendimentos. Nossa. E, por isso, no meu entendimento, merece mais 4 anos. Né? Tem meu apoio, terá o meu voto pessoal. E acho que é o caminho que a gente precisa seguir nessa toada. Sensacional. 2 temas aqui que eu gostaria de tocar com você. A gente vai falar da pandemia também. Mas vamos falar da pandemia agora, que depois eu quero falar sobre Manhuaçu para a gente fechar. Como que a pandemia, como Minas Gerais se destacou foi na pandemia? Se você tem algum envolvimento assim nesse processo que foi difícil no Brasil inteiro, né? Eu até estava conversando com uns amigos outro dia e falei assim, olha, Minas Gerais em todos os índices ele foi o menor. Será que foi por falta de entrega de dados ou porque realmente foi o melhor? Tava até nessa brincadeira, né? Eu acho que nesse sentido aí, o prefeito de Belo Horizonte na ocasião, o Alexandre Calil, que é o outro candidato, embora não tenha meu voto, mas eu acho que ele adotou uma política bem correta em relação à pandemia. O que aconteceu foi o seguinte, a gestão ficou a cargo de municípios, dos prefeitos, governadores. E aí cada município, cada estado fez de uma maneira. Isso não foi tão interessante porque nós tivemos distorções. Então, às vezes, Manhuaçu, por exemplo, fechava os comércios, mas Reduto não fechava. O que acontecia? O povo saía de Manhuaçu e ia comprar em Reduto. Verdade. E pronto. Então, eu acho que tem isso. Agora, o que me preocupa pós-pandemia, né? Obviamente, nós temos um luto aí que vai ficar para sempre. Nós perdemos quase 700 mil vidas no Brasil, né? Enfim, mas o que eu acho que fica como alerta, como necessidade, nós vamos precisar intervir nisso, é um déficit educacional profundo, sobretudo para os alunos das escolas públicas. Nós tivemos 2 anos que os alunos deveriam estar frequentando a sala de aula, que os alunos precisariam ter essa atenção, eles ficaram fora da sala de aula. É um momento de formação, é um momento, inclusive, fisiológico, às vezes, que a criança está formando o cérebro, aprendendo as operações básicas da matemática, da leitura, e isso foi uma tragédia, e nós ainda não sentimos o impacto disso no mundo real. Isso a âmbito nacional? Isso a âmbito talvez até mundial, mas eu não sei se eu não acompanhei o que aconteceu, como foi encarado isso no mundo, mas aqui no nosso estado, na nossa realidade, onde eu vi e vejo todo dia, eu faço questão de visitar escolas, eu vou até as escolas, eu converso com os professores, quando tem pais de alunos eu converso com os pais, quando tem aluno eu converso com os alunos. E, no meu entendimento, nós vamos precisar, e certamente no segundo mandato eu quero debater um pouco mais sobre isso, sobre essa questão na Assembleia Legislativa, nós vamos precisar de ter algum tipo de reforço para tentar amenizar esse grave problema que nós ainda vamos ter, que a gente não está vendo, mas ele existe. Você ficou 2 anos com um hiato educacional. Sim. O que foi feito em termos de PET, que era um programa que os meninos recebiam sei lá, um caderninho cheio de material para fazer as coisas. Né? Aquilo é insuficiente, assim, mas muito isso, não é pouco insuficiente, não. Aquilo é irrisório, aquilo é uma ilusão, uma ilusão, sabe? E os meninos foram aprovados. Então, eu fui professor. Eu chegava na sala de aula, às vezes dava uma atividade e alunos da faculdade de Direito, primeiro, segundo período, tinham dificuldade, às vezes, de formatar um parágrafo bem escrito. Caramba. Isso já me incomodava. Você até pegando um menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos, que estava na hora de aprender a ler, na hora de formar, de aprender as contas e tal, esses caras ficaram fora da sala de aula. Não por culpa deles, por culpa da pandemia e tal. Sim. Mas eu acho que faltou um pouco. Isso me incomodou muito, sabe? Nós estávamos lá com bar aberto, estádio de futebol aberto, tudo aberto e a escola fechada. Pois é. Que prioridade que é essa que a gente está dando para o negócio mais importante que a gente tem que ter, que é a educação? Você entende?
Então, nesse aspecto aí, eu acho que foi realmente bastante cruel o tratamento que a gente deu. E se você vê, eu acho que o impacto disso ainda não apareceu. Mas nós vamos sentir esse impacto na hora que essa pessoa começar a chegar no mercado de trabalho e nós vamos descobrir que tem uma geração inteira que ficou com uma formação deficiente. Sequela. É interessante esse papo da educação. Quando eu estudava, eu tenho 23 anos hoje. Quando eu estudava, quando tinha uma folga, o pessoal ficava doido. Nossa, que bom que eu vou ter uma folga. Então, o aluno, generalizando, é óbvio, né? Brasileiro, ele não gosta muito de ir para a escola, né? Muitos alunos não gostam muito de ir para a escola. E tendo essa obrigação de ficar em casa, isso eu creio que diminui o interesse do aluno e é um problema grave, né? Também. Você acha que o ensino brasileiro, da educação de base, precisa passar por uma reforma? Eu acho o seguinte, que a gente está no mesmo modelo de educação de 100 anos atrás. É um quadro, o professor falando. Só tirou a reguada na mão. Tirou a reguada na mão porque ninguém aceita, né? Mas assim, a gente precisa de modernizar. Hoje em dia, você pega um menino de 3 anos, dá um celular na mão dele, daqui a pouco ele tá gravando vídeo e colocando no YouTube, sabe? Jogando uns negócios difíceis. Jogando difícil. Então, assim, nós temos que preparar essa geração para o desafio contemporâneo. É isso. Então, eu acho que nós não estamos conseguindo fazer com que a educação acompanhe para e passo com toda a evolução tecnológica que a gente está experimentando, né? E esse é um desafio muito grande, não é um desafio só de Minas Gerais, talvez do mundo, eu não sei, mas esse modelo educacional que a gente tem. Outro dia eu estava vendo, eu sigo algumas coisas no Instagram e tal, e estava vendo uma postagem de um cara mostrando a evolução territorial brasileira de 1500 a 2000. Uhum. E aí ele vai mostrando como é que começou as capitanias hereditárias, o recorte do território brasileiro e tal. E aí vai passando o tempo, na medida que vai passando o tempo, surge um novo espaço, daqui a pouco aquele espaço tem uma nova reorientação. Quer dizer, em 1 minuto de um videozinho ali, acelerado, você consegue ver a formação do Brasil toda. Uhum. Hoje até você vai ficar mostrando isso no livro escolar. Não, vamos modernizar, dar isso pro aluno. Pronto, meu filho, veja aqui. Tá entendendo? Dá uma imersão muito maior também, imersão maior, sabe? Um negócio mais, mais interativo, talvez. Eu tive um professor que, assim, ele já veio aqui 2 vezes, só que eu gosto dele. Eu gosto muito de trazer professores aqui, eu valorizo muito essa parte. E professor de história, chama Elisiar, não sei se você conhece ele. Um professor muito conhecido aqui na cidade. E ele era desses. Ele pegava documentário, pegava filmes sobre Segunda Guerra, sobre as guerras, e mostrava pra gente entender. Exatamente. Isso marcou minha vida. Tanto é que eu sou apaixonado por história por causa dele. Marcou minha vida. E nós temos que entender mesmo. E a história, gente, a gente às vezes esquece das coisas. Eu falava isso muito pros meus alunos na época da aula. Eu falei assim, gente, vocês acham que isso aqui sempre foi assim? Você sempre teve liberdade de expressão? Interessante. Você sempre teve acesso, sei lá, à saúde? Por exemplo, vamos falar um negócio simples aqui, SUS. Uhum. Porque o SUS, que o sistema de saúde é ruim, então tá, como é que era? Qual que é a alternativa fora disso? Uhum. Vamos comparar, como é que era? Conversa aí com os profissionais de saúde mais antigos, o pessoal que trabalhava nas Santas Casas. Uhum. Por que era Santa Casa? Porque era filantropia. Quem não tinha condição de pagar, ia para filantropia, ficava lá esperando a bondade, que nem sempre vinha, não desistia esse direito, sabe? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que está indo para Alemanha. Ela me falando do roteiro, vai passar na Europa e ia passar na Polônia. Aí eu falei, você vai passar na Polônia? Eu estou pensando, o que você acha? Eu falei, se você vai na Polônia, vai na Cracóvia, e vai em Auschwitz. Ela falou, mas eu vou em Auschwitz. Eu falei, vai em Auschwitz. Ela falou, Bernardo, mas... Eu falei, olha, não é turismo. É um tapa na cara. Mas eu, se fosse você, iria. Vai ser inesquecível na sua vida. Disse isso pra ela, porque eu fui. Você foi? Nossa, que massa. Fui. E aí é um negócio que você... Pô, por que eu fui? Porque eu queria ver aquilo, pra lembrar que aquilo existiu,
E não tá tão longe, não, sabe? Não. Não tá tão longe, 80 não. anos Isso aqui atrás. tem 80 anos atrás. 80 anos atrás. Quer dizer, há 80 anos atrás, Tava matando a matando galera. em massa. Matando em massa. E o igual critério? Eu não gostei de não você. go- vou te É, matar. o critério é ser judeu. É. O critério é esse. Quer dizer, qual que é a lógica disso? Verdade. E a gente tem que, às vezes, desnaturalizar determinadas coisas. Não é assim porque sempre foi assim. Não. É assim porque nesse momento histórico nós chegamos nesse arranjo social. E esse arranjo social ele não é imutável, ele não é permanente. Ele faz parte da realidade que a gente vive hoje. Nossa, E ela pode mudar ou não, de acordo com o que nós vamos fazer. Por isso a política é importante. De novo, né, voltando. Aonde que a política entra nisso? Ela entra nesse arranjo social aqui, através da elaboração das leis, através da fiscalização, através do cumprimento, da manutenção dos direitos, da manutenção das liberdades, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Gente, há quantos anos que acabou a escravidão no Brasil? Não tem 200, não. Né? A 1870, para ficar na data de 72, né, 150 anos atrás, tinha gente sendo comercializada em praça pública, tomando chibatada. Pessoas, tratado como mercadoria. Hoje, pra gente, pra nossa geração, é um absurdo, uma coisa absurda. Hoje, né, tem os crimes, tem o racismo, tem as injúrias. Né? Ótimo. Por quê? Porque houve uma evolução na sociedade. Mas do mesmo jeito que houve evolução, pode ter regressão também. Com certeza. Essa realidade ela é construída, ela não é um... Então isso não é natural. Isso é feito a partir da nossa construção social. Por isso a importância da manutenção permanente, da vigilância, sabe? De ficar atento, de lutar pelos direitos, né? Da política. De novo. Eu não me interesso pela política. Então tá, então pra você, cara. Se amanhã alguém te prender... Você não sabe por quê e também não pode reclamar, não, porque afinal de contas você está abrindo mão. Verdade. Qual que é o critério? Não, o critério é o seguinte: quem não gosta da política está preso. Então eu vou te prender. O cara, não, mas não pode. Por que não pode? Quem fez as leis disse isso. É verdade. Né? Você Assim, não tava lá pra. Eu estou extremando, opinar, obviamente, claro, eu estou extremando o exemplo aqui. É óbvio que eu não penso assim, mas eu digo assim: olha como que as coisas podem tomar caminhos que a gente não quer. Verdade. Então, eu acho que passa muito isso, sabe? A gente tem que olhar a história com uma perspectiva muito atenta para não repetir os erros do passado. Sensacional. Esse papo de Segunda Guerra me prende demais a conta. Que eu falo, cara, eu tenho muita vontade de ir em Auschwitz, em Amsterdã, na casa da Anne Frank. Tenho vontade muito de ir. Se a gente tivesse tempo, a gente ficaria aqui por horas e horas. Mas vale a pena, viu? Cara, Outro lugar que vale a pena ir é em Budapeste. Budapeste? A Jennifer tem passaporte de Budapeste. A filha tinha custódia. Porque aí você vê o seguinte: você tem uma parte da Segunda Guerra, que ela acaba em 45, e tem uma consequência da Segunda Guerra que pra gente do Ocidente não foi tão cruel, mas para quem foi exterminado, foi escravizado, foi subjugado pelo comunismo, é cruel. Porque aconteceu o seguinte: uma parte do Ocidente, né, a separação ali, vem plano Marshall, vão reestruturar, vão recuperar e tal. E outra parte foi dominada pela União Soviética e os caras foram escravizados, foram para as fazendas, para os gulags que eles chamam, né, que eram aquelas fazendas, construíram um império, etc., mas com trabalho escravo dos slaves, dos eslavos. O nome tem até a ver, né? Os eslavos vem disso também. Então, quer dizer, e você vai lá e você vai ver o Museu do Terror, o que é que aconteceu e tal. Então vale a pena. Conhecer a história é interessante. Eu amo esse tema, então eu vou até mudar, senão a gente vai ficar só segue firme. Para fechar aqui, eu quero te fazer uma pergunta quanto a Manhuaçu mesmo. E a gente tem aqui alguns candidatos a deputado estadual. Eu creio que Manhuaçu precisa de mais representatividade na Câmara, né? Na Câmara mesmo que fala? Na Câmara, na Assembleia. Na Assembleia. E um problema que a gente tem aqui, você vê aqui, você sabe, são a estrada de Manhuaçu, a BR, né, a rodovia, tá caindo aos pedaços. 262, gente, ela 262. Eu ando na 262 há 42 anos. A minha vida inteira eu passei na rodovia 262. A minha vida inteira eu passei ali. Várias vezes, eu não sei, incontáveis vezes.
Eu nunca vi a estrada tão ruim. Eu nunca vi a estrada tão perigosa, com tanto buraco. Ela tá, desculpa a palavra, tá um lixo. Tá um desrespeito, tá um assinte com todos nós, sabe? Plantaram uma bananeira lá pra mostrar, você viu? Você chegou a ver as fotos que eles fizeram aqui? Não. A BR, a Mariluz deve saber. Eles tinham tanto buraco na BR que os moradores, eles colocaram uma bananeira no meio ali, ó. Aí ficava aquele negócio igual uma praia, né? Não tem praia, bananeira em praia, não. Aí ia lá, tiravam, o DENIT tirava, ia lá e colocava de novo. Tinha buracos assim, uma crateras no meio desse. Não, a gente toda vez que tá vindo, que a gente vem com frequência, eu venho com frequência aqui, é líquido e certo que vai ter 5, 6, 7 carros na estrada trocando pneu. Inclusive nós tivemos que trocar o pneu na última vez que a gente veio. Nós ficamos sem, não teve jeito. E, quer dizer, passar a noite ali tá terrível. Tá de dia, de noite, qualquer coisa. Então é um problema grave, a questão das estradas. É um dos problemas graves, ele é importante. Nós tivemos um leilão que foi fracassado, né? Quer dizer, vários também, né? Não teve licitante, né? Havia um plano de duplicar a 262 e a 381. São as duas rodovias, elas compartilham o leito até João Molevade, depois ela, né, desemboca um lado vai para Valadares, e o outro vem aqui para Manhuaçu, vai até Viana, encontrando lá com a 101, né? Em Viana ela encontra com a 101, enfim. Então isso aí não foi adiante. E o que é que eu defendo particularmente, tenho defendido, já conversei com o governador Romeu Zema sobre isso. Minas Gerais, junto com o governo do Espírito Santo e junto com a União Federal, sob condução do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, está discutindo um novo acordo de reparação com a Vale em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. Esse é um acordo maior, porque Brumadinho foi um negócio muito grave, sim, foi muito triste, nós tivemos muitas vidas humanas, né? Muita gente, muitas pessoas morreram, mas o desastre ambiental de Fundão foi maior, do ponto de vista ambiental. Entendi. Quer dizer, se de um lado nós tivemos vidas, né, pessoas, muitos trabalhadores que morreram, porque afinal de contas tinha um restaurante debaixo da barragem, o que aconteceu em Fundão foi gravíssimo, em termos de fauna, flora, rio, a questão da água, né? Fundão, aquela barragem lá foi um negócio assustador também. O Rio Doce até hoje não se recuperou e vai demorar talvez algumas décadas para se recuperar. Então, naquele acordo de Brumadinho, parte do recurso foi pulverizado, todos os municípios mineiros receberam, etc., contra a minha vontade pessoal, contra a minha defesa pessoal. Eu fiz a defesa política disso na Assembleia, tinha acabado de chegar na Assembleia e discuti, porque é o seguinte, entendo eu que a reparação ela deveria ir para os principais atingidos. E agora me parece que há já um entendimento que é necessário privilegiar, entre aspas, os municípios que foram mais afetados. E aí como isso? Bom, algumas ações concretas, além da recuperação socioambiental, mas também social. E aí isso passa por investimentos em infraestrutura e etc. Então o leste de Minas, que é por onde vem o Rio Doce, boa parte dos afluentes, deveria ser tratado com esse olhar, com esse carinho. E isso passa, então, o que é que a gente pediu para o governador? Que parte do dinheiro a ser recebido, que ele seja destinado para viabilizar a duplicação da BR-381 e talvez não a duplicação de todo o trecho da 262, porque eu acho que não tem o trânsito necessário para isso, mas melhorias melhorias, por exemplo, em alguns trechos duplicação, em alguns trechos uma terceira pista. Legal. Agora, no mínimo, porque o que está acontecendo na 262 é desrespeitoso com qualquer cidadão que trafega ali. Sim. Hoje é uma rodovia quase intrafegável. Então ali precisa de um reparo urgente. Eu não estou falando da questão emergencial, não. Emergencial, é preciso fazer, acabou. Mas além disso, que haja investimento concreto. Para quê? Tem alguns lugares, tem uma ponte que passa 2 carros, perigoso, tem trecho que a gente já sabe que tem mais acidente. Então aí a gente ter realmente uma melhoria nessas estradas para poder... O que acontece com Minas Gerais até?
Minas Gerais tem uma parte do estado que ficou muito esquecida. Veja só, todo mundo que sai de Manhuaçu, do Vale do Aço, de Valadares, de Itabira, de Monlevade, de todos esses municípios da região e vão para a capital, usam a 262 e a 381. Entendi. Quando você está chegando em Belo Horizonte, tem um viaduto, eles chamam viaduto sobre o Capitão Eduardo, que tem uma linha férrea embaixo, que tem 2 pistas, uma para ir e uma para voltar. Nós temos quase 5 milhões de pessoas que vivem nessa parte do estado e o único acesso para Belo Horizonte é uma pista para ir e uma para voltar. Gente, tem alguma coisa errada. Verdade. Será que a gente não gera riqueza suficiente para construir mais uma pontezinha lá, não? Uai, o que está acontecendo, sabe? Ué. Então, isso tem a ver também com essa questão política, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico, que eu falei aqui, qual que é a sua atuação e tal, eu falo, não, eu penso nos problemas do mundo e tal, mas a gente age localmente, onde não tem mais capacidade. Questões simples, mas o que gera desenvolvimento? Infraestrutura, educação de boa qualidade. Legal. E um arranjo institucional com imposto baixo e regras claras para que as pessoas tenham confiança para investir. Legal. Isso vai gerar desenvolvimento a longo prazo. Se eu tiver um Estado que não tributa demais o cidadão, nem as empresas, que dá condição, previsibilidade, regras claras, uma infraestrutura e gente capacitada, o investimento, o desenvolvimento econômico vai vir. Então, um dos eixos é a infraestrutura. Nós estamos com esse eixo deficitário. Então, a gente precisa de atuar nessa área aí, além da educação e além do arranjo institucional, burocrático, de tributário, né, que nós temos, que é um outro problema, dá para fazer um podcast só sobre isso, que o nosso sistema tributário que precisa ser revisto, não é bem a Assembleia que faz isso, seria o Congresso Nacional, mas passa, essa é a lógica aí que a gente precisa de atuar. Bacana. Cara, infelizmente a gente tem um tempo reduzido hoje para fazer o podcast, mas foi um prazerzão te receber aqui. Valeu, obrigado. Bom, você, né, tem aqui mais uma possibilidade de voto, né? Você que ainda não sabe. Deixa eu pedir o voto ali, pode? Pode pedir, claro. Pessoal, eu sou Mucida, se você assistiu até aqui, então você deu para conhecer um pouquinho do que eu penso, um pouquinho da minha história. Acesse o meu Instagram, acesse o Facebook, conheça, tome referência. Tá na descrição aqui. Pronto, tem jeito de pôr o QR Code lá, vou te mandar. Então, acesse lá, veja Bernardo Mucida e as minhas redes. Né? Tenho trabalhado muito por Minas, quero pedir o voto, quero pedir o apoio. Meu número é 40900 para deputado estadual. Peço seu voto. Valeu. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Nossos patrocinadores aqui, Tinalto Tintas Oficial. Tá precisando de qualquer coisa na área de pinturas, é Tinalto Tintas, não tem outra. Vai tirar carteira, Autoescola Shekinah. Entre em contato com ele, CFC Shekinah, QR Code está aqui na tela, para você tirar carteira e alcançar a sua independência. Ó, nos próximos 4 anos a gente espera ver uma melhora nessas rodovias, você vai poder dirigir tranquilamente, né? Esperamos, assim esperamos, né? Tá com dificuldade na aula de legislação? Adquira o curso Aprovação Garantida em 15 minutos por dia de estudo da autoescolaonline.net. Vejo vocês no próximo episódio e até lá. Valeu!